Opa, turma! Seja bem-vindo para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a como instalar o N8N junto com outras ferramentas, como por exemplo Evolution API, Portainer, dentro da nossa VPS, que é uma forma que você tem, como gestor de automação ou se você está produzindo automações para você mesmo, de usufruir de todos esses recursos que o N8N oferece por um custo bem menor, que é instalando tudo isso dentro da sua própria VPS. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like que esse conteúdo é de ouro e bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Para você poder ter o N8N junto com as outras ferramentas, Evolution API, diversas outras que você pode utilizar, você vai precisar de duas coisas, tá? A primeira delas é uma VPS, eu vou deixar o link aqui na descrição da Hostinger, que é a que eu utilizo. Inclusive, já apresentando para você, a VPS você contrata diretamente no site da Hosting, num valor bem acessível. Por exemplo, o plano KVM2, R$ 38,99 por mês. E aí vai depender da periodicidade que você vai escolher. Mas a princípio, se você está começando a criar suas automações, a KVM2 ela vai te atender muito bem, tá? Escolhendo a VPS, você também precisa de um domínio. Esse domínio é onde a gente vai hospedar o N8N e todas as outras ferramentas. Então você pode fazer a aquisição desse domínio dentro da própria Hostinger ou, caso você queira, no registro BR ou em qualquer outro provedor. Só lembre que você comprando esse domínio, você precisa apontar ele para o seu servidor da Hostinger, tá? Para você poder fazer as configurações dentro dos domínios e depois para a gente poder criar os nossos subdomínios. E aí, já explicando para vocês também, nós vamos precisar criar alguns registros de subdomínios do tipo A, tá? Então, ou seja, a gente tem aqui o Portainer, o N8N, o Webhook e o API. Nesse caso, a gente vai estar instalando Portainer, N8N e Evolution API, que são os três essenciais ali para você poder criar automações para o WhatsApp, tá? O Evolution, se você não conhece, é uma API gratuita para você poder utilizar na criação de automações para utilizar o WhatsApp. Legal? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Eu já estou aqui, tá, com a minha VPS contratada. Você vai fazer esse processo, vai clicar no link e vai escolher o plano KVM2, que é o mais indicado ali para quem está começando. O KVM1 ela acaba sendo muito fraquinha. Eu te aconselho a iniciar com o KVM2. Feito isso, tá, você vai escolher o sistema operacional da sua VPS, tá, que vai ser Ubuntu 22.04, tá? Quando você finalizar o processo, ele vai pedir para você poder instalar, configurar a sua VPS. Você vai definir uma senha para o root da VPS. Você pode criar uma senha que você queira, tá? E depois disso, você precisa escolher o sistema operacional. Então, sempre selecione Ubuntu 22.04. Eu não testei nas outras versões. Pelo que vejo, a maioria das pessoas utiliza o Ubuntu 22.04. Legal? Feito isso, você vai adquirir o domínio também e apontar para a sua hospedagem da Hostinger, tá? E aí, após apontar para cá, a gente está falando dos name servers, né, que são os nomes principais, ele vai vir aqui para a sua aba de domínios, onde você vai poder criar os apontamentos que a gente falou aqui, que são Portainer, N8N, Webhook e API. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um subdomínio para cada item desse, apontando para o IP da hospedagem que você configurou. Então, primeiramente, você compra a hospedagem, faz a configuração dela, ela vai te dar um número do IP, tá? O IP, para você poder localizar, ó, ele está aqui, ó. Logo na tela da VPS, você tem aqui o número do IP. Então, ó, já pega esse IP e já coloca no bloco de notas aqui, ó. Vou colocar aqui no topo para ir facilitando a gente salvando os nossos registros, tá? Vou colocar aqui, ó, IP da VPS. Show! Então, agora a gente pode configurar o nosso domínio e apontar os subdomínios para a nossa VPS. Como eu disse, nesse caso o domínio ele já está aqui dentro dessa conta, então é só eu vir aqui na parte de domínios, DNS e Name Servers e criar esses apontamentos. Todos eles vão ser do tipo A, tá? A gente seleciona aqui o tipo e aqui no nome a gente vai colocar o nome que a gente vai fazer o apontamento. Então vamos lá, olha só, o primeiro aqui é o Portainer. Então eu vou vir aqui, Ctrl C, tipo A, vou colar o Portainer aqui dentro e aponta para onde? Para o IP da VPS. Vou pegar o IP da VPS e vou colocar. Cliquei em adicionar registro, confirmar. Legal. Segundo aqui é o www.portainer. Observe que já apareceu ali em cima que foi criado. Vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui já está inscrito, então eu posso manter. Vou adicionar registro DNS criado com sucesso. Vou fazer o mesmo aqui para o N8N, tá? Vou colocar aqui o N8N, apontando para a minha VPS, beleza. Registro criado com sucesso. Vou fazer isso com o www.n8n e vou adicionando todos aqui. Essa listinha vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Ó, Webhook, vamos pegar o www.webhook.
Show, adicionado. E agora, por fim, o API. Vamos adicionar o API e o www.api. Eu não estou mudando o campo aqui porque ele está se mantendo, viu, pessoal? Sempre que a gente vai adicionando, o campo aqui de apontamento, que é o IP da VPS, ele se mantém. Show. Feito isso, a gente já criou aqui todos os nossos registros A, tá? Portainer, N8N, Webhook e API. Agora a gente precisa aguardar para poder propagar esses domínios, tá? Como que a gente confere? No checker DNS, tá? Pode colocar no Google. Até coloquei errado ali, mas não tem problema. E aí vamos pegar aqui o nosso domínio, né? Vamos copiar ele aqui. E aqui no site DNS Check a gente vai fazer a conferência, pessoal. Então a gente vai pegar aqui ó, os subdomínios que a gente criou, tá? O Portainer. Vou colocar um ponto e vou colocar o meu domínio, o domínio que eu fiz a compra. Aqui ó, coloquei e pesquisei. Observe que ele já propagou aqui. Vamos conferir aqui também o N8N. Vou colocar aqui o N8N. Vou dar um ponto, tá? Porque ele é um subdomínio. E vou pegar aqui o meu domínio e vou colocar logo na frente. Também já propagou. Vamos pegar aqui o API também para poder testar, né? Vou até pegar daqui para frente, ponto. Ou seja, todos já propagaram. Então eu já posso começar a instalação das minhas ferramentas dentro da minha VPS, porque os subdomínios que eu criei já foram propagados, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa VPS, tá? Eu vou clicar aqui em gerenciar. E aqui dentro, pessoal, a gente tem aqui ó, o terminal do navegador. Vamos clicar aqui no terminal, vai abrir para a gente uma tela de terminal para a gente poder inserir comandos, tá? E aqui abre para a gente o terminal, onde a gente vai inserir alguns comandos para poder fazer a instalação das nossas ferramentas, tá? Pessoal, pode acontecer dele pedir para você o nome do root e a senha que você criou. Nesse caso, já abriu direto, tá? Se pedir para você, você vai pegar aqui esse acesso do root e vai colocar a sua senha, ele vai te pedir sua senha. E aí você vai dar um Enter e vai chegar nessa tela aqui, tá? Vou dar um Clear aqui para poder limpar. O que a gente vai fazer agora? Vamos entrar aqui no Google e vamos pesquisar Orion Design, tá? Show! Chegando aqui no Orion Design, pessoal, o que ele é, tá? Ele é uma plataforma que você consegue instalar diversas ferramentas na sua VPS com uma facilidade muito maior. Então, olha só como é simples. Aqui dentro a gente vai clicar aqui, ó, copiar código do setup. Só isso, mais nada. Vamos voltar lá no nosso terminal e aqui dentro a gente vai colar esse código. Vou dar um Enter e ele vai começar a fazer a instalação da base das ferramentas para a gente poder escolher qual ferramenta que a gente quer adicionar na nossa VPS. É muito bacana, muito simples a instalação. Só esperar carregar, às vezes demora um pouquinho, mas vamos aguardar. Show? Pessoal, se aparecer esse erro para você, a gente pode dar um OK aqui, tá? E aí a gente pode dar um OK novamente para ele continuar, ele vai dar um restart aqui na nossa VM. E é isso, ó, ele está instalando ali os recursos e finalizando, ele vai te dizer aqui, ó, nessa tela, ao digitar Y, você aceita e concorda com as orientações. Então, vou aqui digitar o Y, Enter. E olha só, a gente chega aqui no menu de ferramentas, pessoal. Olha a quantidade de ferramentas que você tem disponível para você poder utilizar. Então, vamos lá, vamos por partes aqui, ó. A primeira ferramenta que a gente precisa instalar é a ferramenta 01. Que é o Portainer, tá? Ele tá aqui, ó, ferramenta 01. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, 01. Enter. Show. O que ele tá me pedindo aqui, ó? O domínio para o Portainer. E que domínio que é esse? É aquele que a gente criou, pessoal, lá no início, lá nos apontamentos dos DNS. Então, o que a gente vai colocar aqui? O mesmo domínio que a gente definiu lá. Então, vamos pegar aqui, ó, Portainer, ponto. E aí a gente coloca o domínio. Nesse caso aqui eu vou utilizar esse domínio aqui, ó. Vou colar aqui dentro. Pessoal, não usa Ctrl+C e Ctrl+V aqui, tá? Pode travar o seu terminal e se caso travar, você vem aqui na Hostinger e reinicia a sua VPS, tá? Mas evita usar Ctrl+C e Ctrl+V. Se você quer copiar e colar, usa aqui o clique direito do mouse, beleza? Show. Então tá aqui, ó, Portainer, ponto domínio que eu escolhi. Show, vou dar um Enter. Digite o usuário, vou colocar aqui admin, tá? Agora ele está me pedindo aqui uma senha para poder utilizar. Vou criar uma senha aqui. Beleza, agora ele está me pedindo aqui o nome para o meu servidor, tá? Eu vou colocar aqui GHC Holding, que é o nome do meu cliente que eu estou fazendo essa instalação. Agora ele está me pedindo o nome da minha rede interna. Vou colocar GHC Holding Net, tá? Ele me pede aqui o endereço de e-mail. Vou utilizar o meu e-mail mesmo, tá? Show. Agora ele está me pedindo para poder confirmar se todas as informações que eu coloquei estão corretas, tá? Confere tudo direitinho, se você escreveu corretamente todos os pontos e no final aperta o Y. E aí ele vai iniciar o processo de instalação do Portainer para a gente. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Vamos lá. Legal, pessoal, olha só. Levou em torno de 8 a 10 minutinhos, tá? O que a gente precisa fazer aqui rapidamente? Ó, a gente chegou aqui nessa tela onde ele passou aqui para a gente as informações das nossas credenciais. Vamos copiar. Como eu disse, evita usar Ctrl+C e Ctrl+V.
E agora vamos colar isso no nosso bloco de notas, tá? Coloquei aqui, o que eu já preciso fazer de imediato? Vou pegar essa URL, vou logar nela e já vou colocar aqui o meu login e senha, tá? Porque isso aqui expira, pessoal. Então a gente precisa fazer assim que ele libera essas opções pra gente. Fez o login aqui, observe que a instalação já está feita, tá tudo certo. Agora a gente já pode prosseguir, voltar lá para o nosso terminal. Então veja bem, presta atenção. Assim que finalizar a instalação, rapidamente você vai lá e loga no acesso do Portainer, faz o primeiro login para ele poder validar. Legal? Então olha só, ele está perguntando, você deseja instalar uma outra aplicação? Sim, então eu vou colocar aqui o Y, tá? Que ele está dizendo ali. O que eu quero instalar agora? Agora eu vou instalar o meu N8N, tá? E aonde que está o nosso N8N aqui? Na opção 06. Então eu vou colocar 06 e ele vai iniciar o processo de instalação. Daquela mesma forma que a gente fez, ó, tá me pedindo ali o domínio do N8N. Então vai ser N8N, vou pegar aqui o domínio, né, o final do domínio, então vai ter N8N, ponto, vou colar aqui. Show? Ele tá me pedindo aqui o domínio para o webhook do N8N. A gente também criou lá nas nossas credenciais, então vai ser webhook.ghcholding, que foi o nome do domínio que eu criei, .com.br, webhook certinho, show. Agora ele está pedindo o e-mail para SMTP, vou usar o meu e-mail mesmo, tá? Show. E agora ele está me pedindo o usuário para SMTP, vou usar o mesmo aqui também, tá? Show, mesmo e-mail. Agora ele está me pedindo a senha SMTP do e-mail, tá? E aqui eu posso criar uma senha mesmo, tá, pessoal? Inclusive posso usar até a mesma que eu estava usando antes. Colei a senha aqui, vamos embora. Digite o host do SMTP. E onde que você consegue esse host? Se você está usando um e-mail @gmail, pessoal, é só você ir no Google, tá? Você coloca aqui, ó, SMTP do Gmail. Ele já vai te dar aqui as informações, ó, smtp.gmail.com. Então você vai pegar isso daqui, vai copiar e vai usar lá. No meu caso aqui, como eu estou usando um e-mail corporativo, eu vou colocar aqui smtp.hostinger.com. Tá? Lembrando, se você inseriu um e-mail Gmail, você vai procurar lá no Google. Se você está usando um e-mail corporativo, procura ali no Google qual que é o SMTP do seu provedor. Legal? Show, vamos lá. Enter. A porta do SMTP, a mesma coisa, você vai pesquisar no Google, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, SMTP porta Hostinger. Normalmente 465. Vamos confirmar. Ó, SMTP tá aqui 465. Nesse caso específico da Hostinger, tá? Então vamos lá, 465. E aí ele está me pedindo para eu poder confirmar as informações do mesmo jeito para poder iniciar a instalação. Confere tudo direitinho. Se tiver tudo certinho, aperta o Y e já coloca para poder instalar. Vou conferir aqui. Show. Y. E aí ele vai começar a instalação do N8N para a gente, tá? Vamos aguardar essa instalação concluir. Show, pessoal. Instalação concluída do N8N também. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, já vou pegar aqui, vou selecionar, vou copiar, tá? Clicando com o lado direito. E vou colar aqui embaixo. E eu já vou pegar aqui, ó, o domínio editor, tá? Já vou abrir aqui. Por quê? Porque eu preciso criar minhas credenciais. Então aqui eu vou colocar o meu e-mail, vou colocar o meu first name, meu primeiro nome, meu sobrenome, e vou colocar aqui a minha senha, tá? Essa caixinha pode deixar desmarcada. Vou dar um next, tá? Para ele poder validar o primeiro acesso. Show? Aqui eu vou colocar outros, get started. E aqui eu vou dar um skip. E olha só, já estamos com o nosso N8N prontinho instalado. Só que ainda falta o Evolution API, né? Então aqui dentro do N8N você já pode criar suas credenciais, criar seus workflows. Mas vamos dar continuidade aqui. Vamos voltar lá para o nosso terminal. Deseja instalar outra aplicação? Sim, Y, tá? Show. O que a gente tem que instalar aqui agora? O nosso Evolution API. Para a gente poder utilizar a API Evolution, para poder criar automações no WhatsApp, a gente precisa também instalar o Evolution, né? Então vamos lá. O Evolution aqui é o número 03. Vou colocar aqui 03. Show. O que ele está me pedindo? O domínio do Evolution API, que é aquele API. Que a gente criou lá nos DNS. Então vai ser API. Vou pegar aqui o domínio e vou colar aqui dentro. Show. Ele está pedindo para eu confirmar se está tudo certo com o domínio. Está certinho. Já conferi. Vou dar um Y. E aí ele vai fazer a instalação do Evolution API para a gente também. Só a gente aguardar. Show, finalizaram também o Evolution. O Evolution foi bem mais rápido, tá? Levou em torno ali de 4, 5 minutinhos. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar tudo aqui, copiar e vou colar aqui no meu bloco de notas, tá? E aí eu vou pegar aqui o meu link do Manager, tá? Que é o primeiro link aqui. Vou abrir, show. O primeiro campo já vem preenchido, que é o próprio domínio, né? O API. O domínio que você escolheu. E você precisa inserir a sua API Key global. Vou pegar ela aqui no meu bloco de notas, que foi o mesmo que o terminal me deu. E vou colocar aqui dentro.
e vou clicar em login e olha só, o nosso Evolution API já está instalado. Ó, vamos criar uma instância aqui de teste para ver se está tudo legal. Show! Vamos colocar aqui em configurações, gerar QR Code. Gerou perfeitamente. Então, olha só, as 3 ferramentas essenciais já estão instaladas. N8N, Evolution API e o Portainer. Pessoal, se você não conhece o Portainer, nele você consegue gerir toda a sua parte de dados através de containers do Docker, tá? Então você consegue instalar o Redis lá, o Postgres, que é o banco de dados. Então, assim, ele é muito funcional para você poder fazer todo o seu back-end, a sua parte de instalação, de forma organizada usando o Portainer. E agora é só salvar todas as informações e começar a utilizar as ferramentas, tá? Então é isso, turma. Nesse vídeo nós aprendemos a como instalar, tá, um pack de ferramentas, vamos chamar assim, né, N8N, Portainer, Evolution API, de uma forma bem simples, né? E aí vamos até voltar aqui no nosso terminal, desejo instalar uma outra aplicação. Se eu quisesse instalar, eu poderia colocar aqui o Y e eu voltaria para aquele menu. E aqui, pessoal, se você tem conhecimento das ferramentas, olha só a quantidade de ferramentas que você tem disponível para você poder utilizar. Tá? Tem muitas ferramentas aqui, olha só, Chatwood, WordPress, o Mongo, né, que é um banco de dados, enfim, tem um monte de Typebot também, tem um monte de ferramentas que você pode utilizar se você tiver conhecimento. Beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal para você poder ficar por dentro de muitas novidades sobre inteligência artificial. Vambora, obrigado!